Bem-vindo novamente à nossa sala de ensinamento. Estamos a estudar sobre a vida de Jesus Cristo. Então, já falamos sobre várias coisas, mas recentemente falamos um pouco sobre este ministério público de Jesus. Falamos sobre a tentação dele, também o batismo dele. Depois disto, o início dele. Então, estamos no meio desta parte, pode ser no fim desta parte, de escolher os 12 apóstolos. Ele escolheu homens ordinários para ajudar-lhe com o ministério, para preparar, ser ministros dele depois da partida dele. Ok, então estamos no meio disto, já falamos sobre um homem, primeiro apóstolo. Ele chamou estes 12 apóstolos, uma pessoa enviada pode ser, enviada de Cristo. Ok, o primeiro, já falamos sobre Pedro. Então vamos continuar na página 30 do nosso estudo. Vamos falar sobre o seguinte apóstolo, Tiago, número 2, no meio de página 30. Tiago, o primeiro Tiago, foram dois apóstolos chamados Tiago, mas ele é primeiro. Filho de Zebedeu. Vamos ler Mateus, capítulo 4, para começar hoje com este ensinamento. Mateus, capítulo 4 e versículo 21. A Bíblia diz: E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, também, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Ok, eles estavam lá. Tiago é filho de Zebedeu. A linha A, abaixo de número 2 também. A profissão, ele era pescador, com João, irmão dele, mas também eles ajudaram uns com outros, Pedro e André também. Eles foram como equipa, juntos, eles trabalharam muitos. Ok, a linha B, característica dele. Um dos primeiros 3, já falamos sobre isto última vez. Realmente, os primeiros 4 apóstolos eram Pedro e André, irmão dele, e Tiago e irmão dele, João. Mas algumas vezes Jesus falou ou fez coisas sozinho com Pedro e Tiago e João. Então, temos estas referências no nosso livro, mas Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 6 apresentam Pedro, Tiago e João como os primeiros 4 apóstolos. Mas outra lista em Marcos, também Atos, apresenta primeiramente só Pedro e Tiago e João, nesta ordem, para mostrar estes 3. Vamos ler estes. Marcos capítulo 3, vamos ler aqui. Marcos capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia diz: A Simão, a quem pôs o nome de Pedro primeiro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão. Depois disto, André. Mas outras listas, André era irmão de Pedro. Também André trouxe Pedro a Jesus. Mas Jesus, por algumas vezes, escolheu estes 3 com obra especial, obra mais privada, algumas vezes, mais íntima pode ser.
está a mostrar-nos uma dica. Deus está a observar todos os discípulos dele. A Bíblia diz, os olhos dele estão a procurar o homem que quer Deus, quer servir Deus. E ele vai mostrar-lhe com força, com poder, para ajudar aquela pessoa que está a procurar Deus. A Bíblia diz o mesmo, no Velho Testamento. Vamos estudar outra vez. Mas ele está a procurar uma pessoa fiel, para abençoar, para honrar aquele homem. Não estou a dizer que não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade como cristão. A Bíblia diz, a pessoa que vive fielmente em Cristo vai sofrer. A Bíblia diz isto. Mas, cuidado. Deus vai abençoar a pessoa que quer Deus. Ele vai fazer isto. Então, nós devemos procurar ser abençoados de Deus. Nós devemos procurar Deus. Ele está a procurar este tipo de homem também. Ok, vamos ler Atos capítulo 1 também. Vou mostrar-te esta lista. Atos capítulo 1 e versículo 13. A Bíblia diz: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, ok? Mas André era irmão de Pedro, mas ele estava na lista número 4, ele está listada depois de Tiago e João, ok? Deus está a mostrar-nos, estas pessoas ficaram mais perto a Cristo, dentro daquele grupo de 12, ok? Quer estar perto de Cristo, deve procurar Deus. É isto. Ok. Vou continuar. A característica, a linha B, característica, dos primeiros 3. Então, aqueles versículos. Irmão mais velho de João foi ambicioso e agressivo, porque teve também com João alcunha filhos de trovão. Mas vamos ler Marcos capítulo 10, já lemos isto um pouco mais. Marcos capítulo 10 e versículo 35. A Bíblia diz: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ok, mas não há problema pedir uma coisa de Deus. Eles queriam chegar dizendo: queremos qualquer coisa que estamos a pedir, queremos te dar-nos. Mas Deus não está a brincar. Hein? Devemos aprender o que é a vontade de Deus Pai. E devemos pedir coisas de Deus segundo a vontade dele. A nossa vontade deve combinar com a vontade de Deus. Nós não devemos tentar sugerir a Deus que a vontade dele deve combinar com nossa vontade. Não. Nós devemos seguir Deus. Ele tem vontade. Algumas vezes a vontade dele é diferente da nossa vontade. Da nossa vontade. É isto. É necessário aprender o que é a vontade do nosso Deus. É mais importante. Ok. Vamos continuar. A linha C. Eventos da vida de Tiago. Ele queria sentar-se ao lado de Cristo com João, irmão dele. Então vamos continuar com esta passagem, Marcos capítulo 10. Já lemos 35, vamos continuar com 36. E ele lhes disse, eles queriam pedir qualquer coisa que eles queriam receber de Cristo, ok? Eles queriam pedir isto. 36. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? Ele queria ouvir o pedido deles. 37. E eles lhe disseram, concedei-nos
que na tua glória nos assentemos, à tua direita e outra à tua esquerda, na glória delas. Elas queriam ser ao lado direito e esquerdo de Cristo. Ok? Então Jesus respondeu, 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Este batismo não é o batismo de Cristo em água, não. É o batismo de sofrimento. Então, também ele estava a falar sobre beber deste cálice, está a falar sobre sofrimento. Ele está a perguntar a Tiago e João, podem sofrer da mesma maneira do que eu? Então, mas elas não sabiam tudo sobre a crucificação neste momento, naquela altura. Mas elas responderam e elas sofreriam depois da morte de Cristo também. Ele sabia isto, Cristo sabia isto. 39, elas responderam e elas lhe disseram, podemos. Também é verdade, mas elas abandonaram Cristo na noite da crucificação, mas depois disto elas ficaram mais fiéis. Porque elas podiam reconhecer o que Cristo queria fazer na vida delas, ok? 39. E elas lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Ok, Cristo não tinha problema para dar uma coisa a elas, mas também elas estavam a pedir lugar de favor reservado por outros, para outros. Então eles não podiam mandar esta coisa contrário à vontade de Deus. É necessário nós procurar, realmente procuramos a vontade de Deus Pai com os nossos pedidos, ok? É mais importante. A linha B, a linha C, número 2. Ouviu o discurso do Monte das Oliveiras com João, Pedro e André. Outro evento na vida de Tiago. Então, mas não vamos ler todos estes, mas vamos ler a primeira parte de Marcos capítulo 13. Isso é um discurso de profecia que Jesus deu realmente aos apóstolos, mas mais especificamente aos 4 apóstolos antes da morte dele. Vamos ler Marcos capítulo 13, versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondeu Jesus, disse-lhe, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E versículo 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Então eles fizeram perguntas, ele deu respostas a elas, ok? Mas isto aconteceu neste capítulo também, estas outras referências, é chamado Discurso de Oliveiras, do Monte das Oliveiras. Então, ele estava lá, Tiago estava lá, um evento na vida dele. Outro evento, a linha C, número 3, Tiago queria com João mandar descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Vamos ler Lucas capítulo 9. Devemos mostrar amor, Eles queriam destruir outro porque eles eram samaritanos. Lucas capítulo 9,
Vamos ler versículo 51. 51, desculpe. 51 a 56. A Bíblia diz: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus, no fim do ministério dele. Pode ser no meu aqui, desculpe. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararam pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então eles não queriam receber Cristo. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, Deus quer salvar almas. Ele quer salvar pessoas do inferno. Isso é o objetivo primeiro de Deus. Deve ser o nosso objetivo primeiro também. Salvar almas do inferno é mais importante. Está a fazer esta obra na tua vida para ajudar outros, ou está a pensar só sobre o teu próprio? Hein? Antes da minha salvação, com zangar a outro, foi possível me dizer: vai ao inferno. Mas agora, não. Eu mudei, desculpa, o meu comportamento, o meu amor. Porque depois de ser salvo, eu reconheço, desculpa, que o inferno é real. Eu não posso desejar qualquer outra pessoa ir àquele lugar de sofrimento. Não! Eu quero salvar pessoas, salvar almas, para escapar daquele lugar. Isso é o meu objetivo. Então, vou tentar mostrar o amor de Cristo aos outros. Ok. Então, por mostrar amor, não estou a dizer que nenhuma vez não vou falar contra outra pessoa. Quando uma pessoa está a errar, é a minha responsabilidade tentar ajudar aquela pessoa, mas com amor. Mas sem esta ajuda, aquela pessoa pode pensar: eu estou bom. Eu vou tentar ajudar a pessoa. Mas, algumas vezes, Paulo disse à igreja em Coríntio que o mais que ele amou eles, ele foi menos amado deles. Ok? Está a ver, não? Algumas vezes, quando está a mostrar amor a outro, eles não vão receber isso. Eles vão rejeitar a tua palavra. Isto pode acontecer. Ok. Vamos continuar. A linha 2, Tiago, letra D. Abaixo da página 30. A lição da vida dele: devemos ser prontos para seguir Jesus Cristo, sim, até a morte. Tiago foi o primeiro apóstolo mártir, sendo morto pelo Herodes, segundo Atos capítulo 12. Vamos ler isto. Eu já mencionei na nossa última lição que Tiago foi morto. Tiago foi morto em Atos capítulo 12, antes deste conselho em Atos capítulo 15. Hein? Vamos ler Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Está a ver, hein? Ele foi morto aqui em Atos capítulo 12.
Ok. Primeiro martírio dos apóstolos, deste 12, ok? Deste 12. Ok, abaixo de página 30, número 3, João. João, irmão de Tiago, e junto com ele os fios de trovão. Então, vamos ler isto. Isso é o nome deles, dado Marcos capítulo 3 e versículo 17. Marcos capítulo 3. A Bíblia diz: E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão, ok? Eles foram chamados filhos de trovão. Eles tinham características ambiciosos, como também agressivos, como Tiago. Ok. Profissão, a linha A, pescador, com Tiago, Pedro e André. A linha B, característica, um dos três, mas ele parece ser mais próximo a Cristo do que os outros. Isso é mais importante. Veja, por exemplo, João, capítulo 13, versículo 25. Vamos ler João 13 e versículo 25. A Bíblia diz: E inclinando-se ele, João, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Isso é quando os discípulos queriam entender quem é o Criador. Cristo estava a anunciar a triação dele antes de ser triado na noite da última ceia com os discípulos dele, a noite antes da crucificação dele. Okay? Ele estava a preparar os discípulos para ser pronto, que ele seria traído. Mas ele disse isso, João, inclinando no peito de Cristo durante a ceia deles, ok? Ele era ao lado de Cristo, ok? João capítulo 21. João capítulo 21, mais próximo do que outros. 21, versículo 20, vamos ler. E Pedro, voltando-se, isso é antes do fim do livro de João, quando Pedro foi perguntado 3 vezes de Cristo: amas-me? Lembra-te isto? Já falamos sobre isto. Mas no fim deste capítulo, Jesus deixou Pedro para conversar um pouco com João também. E Pedro, voltando-se, viu que a seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, é João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dizera: Senhor, quem é que te há de trair? Ok? Está a mostrar-nos que este discípulo era João, mas naquela noite ele estava ao lado de Cristo. Ok, mas vamos continuar. Vamos ler João capítulo 19, versículo 26 e 27. 26 e 27. A Bíblia diz: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente. João, já falamos sobre isto. Disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, antes da morte de Cristo, ele deu a mãe dele a João, Maria. Ele disse que você tem a responsabilidade de cuidar da minha mãe. Então, ele fez isso com João, porque João tinha relacionamento mais íntimo com Cristo, mais íntimo do que outros. É muito importante entender isso. Isto tem significação.
significa sal. Penso que é verdade, como isto. Desculpa. Ok, vou continuar por ler abaixo da página 30. Sim, do que outros. Veja, por exemplo, estes versículos. Sim, um dos filhos de Trovão, e ele foi ambicioso como irmão dele, mas referiu-se a si mesmo como o outro discípulo que mostrou humildade, ok? Acima da página 31, a quem Jesus amava. Ok, vamos examinar estas passagens, porque ele não usou, escrevendo este livro de João, ele não diz que eu sou João, apóstolo de Jesus, não. Ele não diz que eu sou servo de Deus, não. Ele diz que eu sou o discípulo que Jesus amou, ok? Mas João 18, vamos ler estes versículos 15 e 16, a Bíblia diz: E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Ok, isso é, ele estava a seguir Cristo. Ele estava a seguir Cristo. Designou, versículo 26. Já limos, hein? Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o que discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Ok, ele estava mais próximo com Cristo na noite da ressurreição. Novamente, ele é chamado aqui o discípulo que ele amou, que Cristo amou. João capítulo 20, versículo 2 a 4. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus chamava, novamente, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ok. O discípulo que Jesus amava. Ok. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. João, o primeiro para acreditar depois da ressurreição de Cristo. Ok. Pedro, eles chegaram juntos, mas João estava em frente um pouco ao sepulcro, mas ele parou fora do sepulcro. Pedro entrou, mas Pedro estava a olhar, mas ainda não entendeu o que aconteceu. Então, depois João entrou. E João, por ver o sepulcro vazio, a Bíblia diz, acreditou. O primeiro para acreditar na ressurreição, depois da ressurreição de Cristo. Mas, ainda eles continuaram com dúvidas. Mas ele foi o primeiro para acreditar, segundo este versículo. Mas foi difícil naquele dia. Falamos muito sobre a ressurreição agora, porque temos bom entendimento deste fato. Mas naquela altura eles estavam a entender estas coisas pela primeira vez. Está a ver? Foi difícil. Mas João, o primeiro. Por quê? Porque ele era mais próximo a Cristo. Ele é o discípulo que amou Cristo. Está a ver? Ok, vamos continuar. Vamos ler João capítulo 21, versículo 7. A Bíblia diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar.
Ok, ele reconheceu, ele referiu-se também aqui como o apóstolo que Jesus amava. Então, versículo 20, já limos, mas vamos ler novamente. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dizera: Senhor, quem é que há de trair? Ok. Está a entender? João era um dos três, mais próximo do que outros 12. Mas dentro daquela três, ele era o discípulo, o apóstolo mais íntimo com Cristo, mais perto de Cristo, a Cristo, por ser, do que outros dois. Então tinha 12, 3 e este João. Está a ver? Hein? Ok, é importante. Ok, vou continuar por ler acima de página 31. Por ser humilde e amado de Cristo, ele é uma figura da igreja. É mais importante entender isto. Que é a noiva que é a noiva e será a esposa de Jesus Cristo, a igreja. João é uma figura da igreja. Ele é perto do peito de Jesus, também apresentado em figura como pessoa que não morreria até a vinda de Jesus Cristo, segundo João 20, 22, 23. Ok. Deus deu palavras a João que ele não deu aos outros. João é uma figura da igreja. Vamos ler aqui. Isso é uma coisa muito bonita para entender. Hein? João, capítulo 21, vamos ler. Desculpa. Penso que eu escrevi mal aqui. Vamos ler João 21, 21 e versículo 23 e 22 e 23. Desculpa, a Bíblia diz: disse-lhe Jesus. Mas vamos começar novamente com o versículo 21 para dar contexto. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dizera: Senhor, quem é que te há de trair? Versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Mas ele queria entender o que vai acontecer com João. Mas isso não pertenceu a Pedro. Pedro deve guardar a sua própria nariz e não entrar na vida de João, mas para ajudar não há problema. Mas Jesus tinha outra coisa segreda para falar diretamente com João, que não pertenceu a Pedro. Ok, você tem o teu lugar de serviço a Cristo, eu tenho o meu também. Nós devemos ajudar uns com outros, mas Deus vai planear coisas na tua vida que não pertencem a mim. E Ele vai planear coisas na minha vida que não pertencem a ti. Está a ver, hein? Ok, vamos continuar. 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ok. Então, evidentemente, Jesus disse a João que ele vai ficar até a vinda de Cristo. Mas João, apóstolo, já morreu. Mas não a igreja. A igreja está a crescer, está a continuar, a Bíblia diz, até a segunda vinda de Cristo. João é uma figura de Cristo,
mais perto de Cristo do que outros, que conhece Cristo. Ok. Como é possível conhecer Cristo? É receber Cristo como Salvador. É ser salvo do inferno. Já disse que isso é o objetivo de Deus. Ele quer salvar-nos do inferno. Hein? Vamos ler Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse. Último livro da Bíblia. João escreveu o Apocalipse. Então, em capítulo 4, versículo 1, ele escreveu: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, como isto, a voz de Deus tem som de trombeta, segundo a Bíblia. Ok? A primeira voz, que como de trombeta falar comigo, disse: sobe aqui! Sobe aqui. É a palavra dita à igreja durante este tempo de arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada para estar com Cristo. Primeiramente, os mortos em Cristo e, depois disto, os vivos em Cristo. É possível, ele vai voltar antes da nossa morte física. Não vamos morrer, mas a morte física, a morte deste corpo só, a alma vai viver. Vai continuar com Cristo. Ok? E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ok? Vamos ser arrebatados para estar com Cristo. Ele vai ficar conosco lá. Durante este vez, vamos ser julgados, não para ter a vida eterna e perder a vida eterna, não. Um cristão tem a vida eterna, mas os cristãos vão ser julgados segundo as suas obras. Mas a Bíblia diz, as nossas obras más vai ser destruídas, mas outros bons vamos receber galardão. Uma coisa de honra para devolver a Cristo. É mais importante. Uma pessoa vai dizer: eu vou viver em qualquer maneira agora, esta vontade de Deus é nada para mim. Realmente? Como vai viver? Lá no céu, depois da tua morte, vai viver com alguma honra, ou vai viver com vergonha. A tua vida agora é quase, pode ser 50, 70 anos. A Bíblia diz 70, nós somos dados 70, mas algumas moram muito antes disto. Algumas sobreviveram além de 70 anos. Isso é a nossa vida aqui. Com comparação, olha aqui, 70 anos já. E mais que temos 70 anos aqui. Mas eternidade é para sempre. Vai continuar. Vai brincar com Deus. O que vai fazer com a tua vida que vai passar antes do fim destes 70 anos? Desta vida aqui? Vai entrar lá com vergonha? Mas nós vamos ser arrebatados para ser julgados de Cristo naquele momento. Mas também Ele vai revelar coisas a nós. Vamos voltar com Ele depois deste julgamento. Pode ser 7 anos, não sei exatamente, mas como isto. Mas depois do julgamento vamos celebrar muito, mas espero que vai celebrar com honra. Não vergonha. Ok? João é uma figura da igreja. É muito bonito este pensamento. Hein? Ok, vamos continuar acima da página 31. Todas estas coisas demonstram a nós as características de fidelidade a Cristo e virtude. De fato,
uma grande figura da igreja do Velho Testamento, Ruth, mulher chamada Ruth, gentia. Ela não era judeia, não, era gentia, fora de Israel, mas Moabe, mas ela chegou e entrou em Israel. Isso não devia acontecer, mas algumas vezes elas podiam converter para ser judeu, naquela altura, antes da morte de Cristo. Isso não pertence a nós, este dia, na nossa era, não. Nós recebemos Cristo para ser um parte da igreja, mas Ruth era uma figura disto. Era uma gente que casou-se com Boaz, uma figura de Jesus Cristo. Ruth é a única mulher da Bíblia chamada mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3. Vamos ler isto, hein? Esta história de Ruth. Muito bonita esta história. Ela queria seguir Boaz com relacionamento íntimo. Hein? Ruth, capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dizeste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A única mulher chamada mulher virtuosa na Bíblia. Pode ler Provérbios capítulo 31. Vai falar sobre uma mulher virtuosa anônima, mas vai mostrar-te as características desta mulher. Mais importante ler aquele provérbio também. Mas Ruth, uma figura da igreja, a única mulher da Bíblia chamada mulher virtuosa. Muito bonita esta Bíblia. Hein? Ok, então vamos continuar. Acima da página 31, a linha C, eventos. Eventos na vida de João, apóstolo. Perguntou a Jesus sobre a linha número 1, desculpe, a linha C, número 1, perguntou a Jesus sobre outro que expulsava diabos em nome de Jesus. Então, vamos ler Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, João, os eventos na vida dele. João 9, vamos ler 38 a 40. A Bíblia diz: E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Ele não estava conosco. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Ok, vou dizer uma coisa aqui. Jesus veio ao mundo e ele não criou estes vários grupos que temos hoje. Ok, existem muitos grupos que dizem sou servos de Cristo. Ok. Isso é a chave, ok? Ou pode ser a coisa mais importante. Porque temos vários grupos com o nome de Cristo. Devemos trabalhar juntos com todos estes grupos? Não. A coisa significada deste assunto é isto. Este grupo está a mostrar a pessoa a maneira para escapar do inferno ou não. Ok. Isso é mais importante. Vou mostrar isto. Temos muito religião hoje no nosso dia. Vamos examinar, temos este homem aqui. Ok, este homem está aqui nesta montanha, pode ser, com um vale entre ele e outro lado. Ok? Vamos considerar este outro lado, que é o lugar de Deus.
Deus está aqui no outro lado. Este homem quer passar de aqui para estar aqui com Deus. Como é possível este homem passar deste monte para outro para estar com Deus? Então, deve examinar a doutrina dos vários grupos na luz da Bíblia. Ok? Porque muitos vão dizer, é necessário ser batizado. Mas batismo não pode ajudar uma pessoa a chegar ao outro lado. Uma pessoa que entra naquela água como descrente, vai sair como descrente. É sempre como isto. Não é batismo. Não é os 10 mandamentos, hein? Obedecer a lei de Deus. Não. Os 10 mandamentos é bom tentar cumprir, mas nós temos pecado. Estes mandamentos não deram o sangue, a vida deles, porque eles não têm sangue, eles não têm vida. Já disse que estes mandamentos foram dados para mostrar-nos o nosso pecado. É isto. Incluindo o sábado. Hein? Outros querem dizer a pessoa que não guarda sábado é anticristo. Não. Jesus cumpriu o sábado. Ele fez isso, segundo Colossenses, capítulo 2, versículo 14 a 17. Então, eles vão guardar a lei, segundo o versículo 17. Eles vão guardar a lei novamente, no futuro, sombra das coisas do futuro, mas o corpo é a igreja. Estas coisas não pertencem à igreja. Boas obras, hein? Boas obras. As pessoas querem dizer, outros grupos querem dizer, para chegar ao outro lado é necessário fazer boas obras. A Bíblia não diz isto. É bom fazer boas obras, mas boas obras não podem ganhar-me a vida eterna. Não podem dar-me a vida eterna. A Bíblia diz que a vida eterna é um dom gratuito, dado de Deus. É necessário me receber este dom. É necessário fazer isto só para ter a vida eterna. O meu serviço é importante, mas não para ter vida eterna. Para mostrar a minha fidelidade, sim. Para entrar lá com honra, sim, é necessário. Mas para ganhar a vida eterna, não. É um dom de Deus. Muitos grupos estão a reivindicar ter a verdade, mas com ensinamentos falsos. A tua responsabilidade como crente é examinar a doutrina de qualquer grupo para entender. Eles estão a mostrar o caminho ao céu ou não? A doutrina deles é verdade ou não? Então, muitos querem dizer que é necessário unir-nos com todos os grupos para trabalhar juntos. Cuidado com isto. É melhor ficar sozinho e pregar a verdade. O que é verdade? Vamos deixar todas estas coisas, a Bíblia chama estas coisas religião. Religião é coisas que nós fizemos para tentar ganhar a nossa própria justiça. É como Adão e Eva no jardim. A primeira religião da Bíblia, eles usaram folhas da figueira para cobrir a nudez deles. É como nós fazendo boas obras para cobrir o nosso pecado. Mas Deus chegou e ele disse, não, isso não vale a pena. não vai ser bom. Ele disse que eu vou matar animal, por ser ovelha, para fazer roupas, para cobrir a tua nudez. Ele estava a tentar mostrar-lhes, Adão e Eva, que é necessário derramar sangue para tirar o pecado. Então vamos deixar toda esta religião. Hein? Não vai chegar com Deus com religião. Uma coisa só. Cristo morreu. Ele deu a vida dele no teu lugar na cruz. Ele derramou o sangue dele para perdoar-te dos teus pecados. A Bíblia diz que salvação é um dom gratuito.
para ter a vida eterna é necessário receber Cristo desta maneira, sem obras, só por acreditar nele. Então, a cruz. Vamos escrever cruz aqui. Desculpe. A cruz de Cristo é o único ponto para dar-nos passagem de um lado para outro para ficar com Deus. Estamos aqui, queremos passar ao céu. Cristo, a morte dele na cruz, é a única maneira de chegar lá. Não vai chegar lá em nenhuma outra maneira. Não. Deve examinar doutrina. Então, Cristo diz que não devemos lutar com outro que está conosco. Então, a regra para determinar eles estão conosco ou não é a mensagem deles. Eles estão a pregar esta mensagem de salvação. Eles estão a ensinar outros que obras não é uma parte da salvação. É importante. Vai ser pastor ou ministério fiel de Deus ou não? Oh, mas pastor Marcos, eu quero amar todos. Ok, deve amar outros e todos por pregar a verdade. Vai sofrer algumas vezes por pregar a verdade, mas é muito necessário. Quer servir Cristo e Deus ou quer servir o diabo? A tua escolha. Também a minha. Ok? Isso é a verdade. Ok. Isso é a vida do apóstolo João. Os eventos na vida dele. Então, vamos parar aqui e vamos continuar com João na nossa próxima vez. Espero que já está salvo. Ok. Muito obrigado.